Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção. Mas antes disso, eu peço com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos para uma pessoa que está passando por um problema grave, que eu tenho certeza que Deus vai falar forte ao coração dela. E peço também que no final da mensagem nós iremos orar, que você também separe um pedacinho de pão. E se você não tiver um pedacinho de pão, separe um pouquinho d'água que nós iremos consagrar, e eu tenho certeza que você vai experimentar do poder de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Zacarias e Isabel. Esse casal, Zacarias era o quê? Era um grande sacerdote, como se fosse nos dias de hoje um pastor. Só que ele não podia ser pai, porque a esposa dele era estéril. E a realidade é que nos dias de hoje, quando você prega de fé e não vive a fé e não vive o milagre, muitas das vezes você é criticado. Muitos perguntam: você está na igreja, mas cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? E eu tenho certeza que Zacarias passava por situações parecidas, porque ele era um grande sacerdote. A Bíblia fala que ele era uma pessoa justa. Só que a esposa dele não podia ter filho, era estéril. E naquela época, o preconceito era muito grande para a mulher que não podia ter filho. E trazia sofrimento, trazia problema. Mexia com o emocional. E esse era o caso de Zacarias e Isabel. Só que teve um dia que, quando Zacarias estava orando, o anjo apareceu para ele, dizendo que a esposa dele ia ter um filho. Só que aí o que aconteceu? O problema estava tão enraizado dentro dele que ele duvidou. Por exemplo, a pessoa, nos dias de hoje, a pessoa está doente. A palavra de Deus é clara que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. A gente prega a palavra, mas a pessoa não acredita. Fala: não, a minha doença não tem cura. Não tem cura para o homem, mas para Deus tem. Então você não pode ser convencida pelo problema de que não tem mais jeito. Para com isso. Para Deus tudo tem jeito. E aí, voltando aqui, o anjo apareceu para Zacarias falando que a esposa dele ia engravidar, mas ele não acreditou. Ele não acreditou. Ele duvidou. Ele murmurou, falando: não, mas eu sou velho, eu e minha esposa somos velhos, nós não temos mais condição. Mas você vê que Deus não abençoa ninguém pela condição, Deus abençoa pela fé. Mas Deus foi tão bom nesse caso de Zacarias que ele não teve fé, mas ele era justo. A Bíblia fala que agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Por ele ser justo, Deus agradou o desejo do coração dele, mesmo ele duvidando. Mas se você ler lá em Lucas, capítulo 1, depois do versículo 6, você vai ver que ele duvidou, mas mesmo assim ele foi abençoado, porque o texto fala que ele era justo. Olha a importância de você obedecer para Deus satisfazer o desejo do seu coração. Eu pergunto para você: qual é o desejo do seu coração? Talvez você está passando por um problema que aos olhos humanos não tem solução. O filho nas drogas. Você vê que a medicina fala que a pessoa que se envolve com droga, ela tem 6% de se recuperar. Olha só, 6%. Talvez a sua probabilidade de resolver o problema é quase zero.
Mas eu falo para você, se você for justo e buscar a Deus, Deus vai fazer um milagre como fez na vida de Zacarias e Isabel. Eles eram velhos e não poderiam ter filho, por ela ser estéril e por eles ter idade. Mas mesmo assim, Deus fez o milagre. E tem um detalhe, pelo fato de que Zacarias não acreditou, ele duvidou, ele ficou mudo. E ele só voltou a falar, por quê? Depois que o filho nasceu, que foi João Batista, que foi o homem que foi levantado por Deus para anunciar a vinda do Messias. Você vê que Deus ele teve misericórdia de Zacarias, mas por quê? Porque diz o texto que ele era justo, que ele era obediente à palavra de Deus. Se você quer o desejo do seu coração realizado, talvez você tenha o desejo de casar, porque você tem uma certa idade e até hoje não casou. Talvez você quer conquistar um bem material que aos olhos humanos você não tem condição. Mas eu tenho certeza que se você perseverar em Deus, Deus vai te dar condição. Talvez você quer forças a Deus para largar um vício. E você não consegue. Mas por que você não consegue? Porque pela força da sua carne você não tem força. Mas se Deus te der força, pode ter certeza, você vai vencer esse vício. Talvez o vício da pornografia, das drogas, eu não sei, mas Deus sabe. Se você buscar em Deus, se você for justo, pode ter certeza, Deus ele vai abençoar a sua vida, ele vai mudar a tua história. Você vê que o casal naquela época não podia ter filhos. Muitas das vezes a pessoa se sente humilhada. Por quê? Porque ela vê as pessoas ao redor tudo com filhos e ela não tem filhos. Talvez a sua situação tenha levado a você à humilhação. Mas eu falo para você, se você buscar em Deus, essa situação vai mudar. Você tem que acreditar em Deus, que em Deus você pode todas as coisas. Você pode tudo, menos pecar. Porque quando a gente peca, a gente vai ter prejuízo. A gente vai se afastar de Deus. Então nós precisamos estar firmado na palavra de Deus, para que a gente venha conquistar a bênção, venha conquistar o milagre. Você vê que o anjo apareceu para Zacarias, anunciando. Você vê que ele já estava se deparando com o sobrenatural. Um anjo apareceu para ele, e ele duvidar, ele murmurar. Você vê que o problema estava tão enraizado dentro dele que ele nem considerou que ele estava tendo uma visão sobrenatural ali. Um anjo estava aparecendo para ele e dizendo que ele ia ser pai, que ele ia ter um filho. E ele duvidou. Não duvide das coisas de Deus. Porque quem duvida das coisas de Deus nunca vai ver milagre. E você vê que ele só viu o milagre. Por quê? Porque era promessa. Era promessa. Deus agiu de misericórdia com ele. Você vê que quando a gente obedece à palavra de Deus, Deus ele age de misericórdia para com a gente. Por isso você nunca perde em obedecer a Deus. Pelo contrário, você vai ganhar. Você vai ganhar e vai ganhar algo sobrenatural, vai ganhar milagres. Você vai fazer coisas que a maioria das pessoas não vão conseguir fazer através do poder da oração. Você vai alcançar patamares que aos olhos humanos você não tinha condição de alcançar. Mas Deus vai
te capacitar se você permanecer, se você obedecer a Deus. Vamos orar agora? Dá um pause na gravação e vai lá pegar um pedacinho de pão. Se não tiver pão, pega lá um pouquinho d'água que nós iremos orar. Vamos falar com Deus, poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus. Nesse momento eu entro na tua presença, meu Deus, e invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, que o Senhor venha agora queimar todo o mal, que o Senhor venha arrancar agora toda a obra maligna. Se essa pessoa tem sido vítima de inveja, de olho grande, de alguma macumba, de algum feitiço, quebra agora, meu Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Meu Deus, a tua palavra é como um martelo que esmiunça a penha, que quebra a maldição. E eu faço uso da tua palavra e quebra agora toda a maldição da vida dessa pessoa. E ordeno, saia, suma e desapareça no nome de Jesus. Levante o pão para os céus agora. Meu Deus, eu consagro esse pão e consagro essa água. Meu Deus, quando essa pessoa fazer uso desse alimento, ela vai experimentar do milagre, para a glória e louvor do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e pode comer do pão, beber da água e seja abençoado no nome de Jesus. Que todos fiquem com Deus.